Você já chegou num consultório médico com uma folha de exames na mão e sentiu aquele frio na barriga? Aquela sensação de que o chão pode abrir debaixo dos seus pés? Enquanto você espera o médico explicar o que aquele número significa. Sabe de qual número estou falando? Aquele que vem com um nome que parece pesado demais, creatinina. Pois bem, hoje eu quero te contar uma coisa que talvez nenhum médico tenha te explicado ainda. Uma coisa que aprendi ao longo de anos cuidando de pacientes com os rins comprometidos, vendo pessoas entrarem no meu consultório com medo e saírem com esperança. E esse segredo não está numa prateleira de farmácia, ele está no corredor de Hortifruchbairro. Meu nome é Dr. Daniel Martins e sou médico. Ao longo da minha carreira, acompanhei centenas de pessoas que chegaram até mim com creatinina elevada, desesperadas, sem entender o que estava acontecendo com o próprio corpo. E o que mais me dói como médico é quando um paciente me diz: Doutor, eu não sabia. Ninguém me explicou antes que eu chegasse até aqui. É exatamente por isso que estou aqui hoje. Nos próximos minutos, você vai entender o que é a creatinina de verdade, por que ela sobe, quais são os sinais que o corpo dá antes de pedir socorro e, mais importante do que tudo, qual é o vegetal número 1 que recomendo a todos os meus pacientes para ajudar a proteger os rins e apoiar o controle dessa substância. Fique comigo até o final, porque as informações que vêm a seguir podem mudar a trajetória da sua saúde. Vamos começar pelo começo. O que é a creatinina e por ela assusta tanta gente? Imagine que o seu corpo é uma cidade que nunca para. Uma metrópole viva, pulsante, com milhares de trabalhadores em atividade a cada segundo. Os seus músculos são esses trabalhadores. Eles se movem, se contraem, sustentam seu peso, permitem que você caminhe, suba escadas, abrace quem você ama. E como em qualquer trabalho, essa atividade toda gera resíduos. A creatinina é um desses resíduos. Nada mais é do que um subproduto natural do uso dos seus músculos. Todo ser humano produz creatinina, sem exceção, a cada segundo do dia. Agora, essa cidade que é o seu corpo tem um sistema de saneamento de alto nível. Dois filtros extraordinários que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar nem nos fins de semana, nem no Natal, nem na sua festa de aniversário. São os seus rins. Dois órgãos do tamanho de um punho escondidos nas costas que filtram cerca de 180 litros de sangue por dia. Isso mesmo, 180 litros. É como se eles processassem uma piscina pequena todos os dias, capturando todo o lixo metabólico, incluindo a creatinina, e mandando pela urina para fora do seu corpo. Então, quando o médico pede um exame de creatinina no sangue, ele está fazendo uma inspeção nesse sistema de saneamento. Está verificando se os filtros estão funcionando bem. Se o número estiver dentro do esperado, ótimo, os filtros estão trabalhando com eficiência. Mas se a creatinina estiver alta, isso é um sinal. Não é a creatinina em si que causa os problemas. Ela é o mensageiro. O que ela diz, e atenção, os filtros estão com dificuldade de fazer o trabalho deles. O lixo está se acumulando no rio, que é o seu sangue. E por que isso é grave? Porque junto com a creatinina acumulam-se outras toxinas que o corpo não consegue eliminar. Essas toxinas causam cansaço que não passa com sono, inchaço nos tornozelos e nos pés, principalmente no fim do dia, náuseas de manhã cedo, perda de apetite e às vezes a urina fica espumosa, o que pode indicar perda de proteína. O seu corpo está tentando gritar o que os exames já estão sussurrando. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 10% da população mundial tem algum grau de doença renal crônica. No Brasil, o Ministério da Saúde publicou em 2024 um boletim epidemiológico, mostrando que os atendimentos por doença renal crônica aumentaram 152% nos últimos anos, com a maioria dos casos concentrados exatamente na faixa etária de 50 a 79 anos. 50 mil novos casos de diálise surgem no Brasil a cada ano. 50 mil, isso é uma cidade inteira de pessoas que, em muitos casos, poderiam ter mudado o rumo da doença se tivessem tido acesso à informação certa no momento certo. Mas aqui está o que mais me dá esperança. Depois de anos cuidando de pacientes renais, a doença renal crônica avança por estágios e nos estágios iniciais ela é silenciosa.
Os rins podem perder até metade da função sem que você sinta nada. Por isso, os exames de rotina são tão importantes. E quando a creatinina começa a subir, quando chegamos ao estágio 3, que vai do moderado para o mais avançado, ainda existe uma janela enorme de oportunidade. Uma janela para frear o avanço, proteger a função que ainda existe e melhorar a qualidade de vida de uma forma que muita gente nem imagina ser possível. E é exatamente nessa janela que a alimentação se torna uma das ferramentas mais poderosas que temos. Antes de te contar qual é esse vegetal, preciso te alertar sobre algo muito sério. Porque se você fez uma busca no Google sobre como baixar a creatinina, certamente encontrou uma avalanche de promessas. Chás milagrosos de ervas que limpam os rins em 24 horas. Cápsulas detox que prometem regenerar seus filtros da noite para o dia. Suplementos exóticos de nomes complicados. E eu sei que quando a gente está assustado, essas promessas parecem um caminho, uma saída, uma luz. Mas como médico, meu dever é ser honesto com você, mesmo que essa honestidade não seja o que você quer ouvir. A grande maioria dessas promessas não apenas não funciona, como pode ser perigosa para os seus rins. Algumas ervas completamente naturais têm compostos que são tóxicos para os rins, o que chamamos de nefrotoxicidade. Natural não é sinônimo de seguro. Eu já atendi pacientes que chegaram até mim com lesão renal aguda, causada por suplementos que compraram pela internet sem orientação médica. A situação deles piorou, não melhorou. Pense assim, se o motor do seu carro começar a fazer um barulho estranho, você vai jogar um pó mágico que comprou num site desconhecido? Não. Você leva a um mecânico de confiança. Seus rins são infinitamente mais complexos e preciosos do que qualquer motor. Não podemos experimentar com eles. O conceito de limpar os rins é um mito de marketing criado para vender produtos. Seus rins são o sistema de limpeza do corpo. Eles não precisam ser limpos. Precisam ser apoiados, protegidos, nutridos da forma certa. E a solução real, aquela respaldada pela ciência, é muito mais simples, muito mais barata e está ao alcance de qualquer pessoa. Ela começa no seu prato. Agora sim, vamos ao segredo. Ao longo dos anos, cuidando de pacientes renais, aprendi que quando falamos de alimentação, temos um desafio muito específico, porque muitos alimentos, que são fantásticos para a maioria das pessoas, precisam de atenção especial para quem tem os rins comprometidos. Uma banana, por exemplo, é uma fruta maravilhosa, cheia de energia e nutrientes. Mas para um paciente com doença renal crônica avançada, o potássio alto da banana pode ser perigoso, porque rins que funcionam mal não conseguem eliminar o potássio da forma adequada. E o acúmulo desse mineral no sangue, o que chamamos de hipercalemia, pode causar arritmias cardíacas gravíssimas. Isso é sério. Então, quando buscamos um alimento realmente protetor para os rins, ele precisa atender a critérios bastante específicos, baixo em potássio, baixo em fósforo, baixo em sódio, mas ao mesmo tempo rico em antioxidantes, vitaminas e compostos anti-inflamatórios. Um alimento que ajude a combater o estresse oxidativo e a inflamação crônica, que são os motores silenciosos da destruição renal. E existe um vegetal que encaixa nesse perfil quase que perfeitamente. Um vegetal que os principais centros de nefrologia do mundo, incluindo a da Avita, uma das maiores redes de cuidado renal dos Estados Unidos, já inclui nas recomendações dietéticas para pacientes renais. Esse vegetal é o pimentão vermelho. Eu sei, talvez você esperasse algo mais exótico, mais raro. Uma raiz da Amazônia, uma folha do Himalaia. Mas a ciência, na maioria das vezes, aponta para o simples, para o acessível, para o que está na sua feira de bairro toda semana. Veja bem, por que o pimentão vermelho é tão especial para os rins? O primeiro motivo é o que eu chamo de baixíssima carga de potássio. E aqui está a grande vantagem. Meia xícara de pimentão vermelho contém apenas 88 mg de potássio. 88. Para você comparar, meia xícara de tomate cozido, que as pessoas usam muito na culinária brasileira, tem mais de 200 mg. Uma batata média pode ter mais de 700 mg. Essa diferença para um paciente renal é enorme.
É como a diferença entre uma mochila levinha e um saco de cimento nas costas dos seus rins e 0 mg de sódio porção. Zero. Para rins que já sofrem com a hipertensão, isso é um presente. O segundo motivo é que o pimentão vermelho é uma bomba de vitamina C. E quando digo bomba, não estou exagerando. Uma porção de pimentão vermelho pode fornecer mais de 150% da sua necessidade diária de vitamina C, mais do que a laranja, mais do que o limão. E isso importa muito para os rins, porque a doença renal crônica é um estado de inflamação e estresse oxidativo constante. Imagine que dentro das células dos seus rins existem faíscas, os chamados radicais livres, que causam microinêndios o tempo todo. A vitamina C é um dos melhores bombeiros que existem, neutralizando essas faíscas e protegendo o tecido renal do dano progressivo. O terceiro motivo está naquele vermelho intenso e vibrante. Aquela cor não é decoração. Ela vem de compostos chamados carotenoides, principalmente capsantina e beta-caroteno, que são agentes anti-inflamatórios poderosos. E a inflamação crônica é exatamente o que desgasta os rins após dia, ano após ano, de forma silenciosa. Um estudo publicado na revista científica Nutrients em 2019 encontrou associação entre maior consumo de carotenoides na dieta e uma velocidade menor de declínio da função renal em pacientes com doença renal crônica. Ou seja, comer alimentos ricos nesses compostos pode ajudar a frear o relógio do dano renal. O quarto motivo é a riqueza em vitamina B6 e vitamina A. A vitamina é fundamental para manter a integridade dos tecidos que revestem os filtros renais. A vitamina B6, por sua vez, é importante para a prevenção de um tipo de cálculo renal e também para o combate à anemia, que é uma complicação muito comum na doença renal, porque os rins adoecidos produzem menos de um hormônio chamado eritropoetina, que é o responsável por estimular a produção de glóbulos vermelhos. E o quinto motivo é fascinante: o eixo intestino-rim. Isso é uma descoberta relativamente recente na ciência médica e ela mudou a forma como pensamos na nefrologia. Existe uma comunicação direta entre o intestino e os rins. Um intestino saudável com bactérias boas em equilíbrio ajuda os rins. Por quê? Porque quando as bactérias ruins dominam o intestino, elas produzem toxinas que chegam pela corrente sanguínea até os rins, que precisam trabalhar mais para eliminá-las. O pimentão vermelho tem fibras que alimentam as bactérias boas do intestino, criando um equilíbrio que beneficia diretamente os seus rins. É trabalho em equipe dentro do seu próprio corpo. Mas antes de continuar, eu preciso de um momento com você. Se esse conteúdo está fazendo sentido, se você está aprendendo algo que ninguém te explicou ainda com essa clareza, eu te peço 2 favores simples. Primeiro, dê um like nesse vídeo. Não para mim, mas para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo médico sério precisa chegar a mais pessoas. Segundo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar outros alimentos que protegem os rins, os hábitos que destroem silenciosamente a função renal e muito mais. E me conta nos comentários, você já conhecia os benefícios do pimentão vermelho para os rins? Escreva pimentão nos comentários se você não sabia disso antes de hoje. Quero saber quantas pessoas estão recebendo essa informação pela primeira vez agora. Mas o que vem a seguir é ainda mais importante. Porque saber que o pimentão é bom é uma coisa, saber exatamente como preparar, quanto comer e quais os cuidados que você precisa ter para usá-lo da forma certa, isso é outra história completamente diferente. E é exatamente isso que vou te contar agora. Deixa eu te apresentar o seu Antônio, 73 anos, aposentado, nascido no interior de Minas Gerais, homem de poucas palavras, mas de muita determinação. Chegou ao meu consultório com uma creatinina de 2,8, pressão alta descontrolada e uma lista de remédios que ele confessou não entender direito. Doutor, minha mulher está com medo. Minha filha pesquisou na internet e disse que eu vou precisar de diálise. Ele não estava olhando para mim, estava olhando para o chão. Eu sentei na cadeira, olhei para ele e disse: Seu Antônio, você não chegou até o fim ainda. Temos muito o que fazer. Uma das primeiras mudanças que fizemos foi na alimentação dele. Saímos dos alimentos ultraprocessados, do embutido diário, da quantidade exagerada de sal e incluímos o pimentão vermelho como parte da rotina dele, junto com outras mudanças orientadas por uma nutricionista renal.
6 meses depois, a creatinina do seu Antônio tinha estabilizado. Ele voltou ao consultório com a esposa ao lado e disse: "Ela está dormindo melhor agora." Eu sorri e pensei: é isso que a medicina preventiva faz. Não só cuida do paciente, cuida da família inteira. Então, vamos falar de como usar o pimentão vermelho de forma inteligente na sua rotina. A primeira forma é crua e é a melhor para preservar a vitamina C, que é sensível ao calor. Corte em tirinhas e guarde na geladeira num pote fechado. Fica crocante, doce e fresco. Use no lugar de salgadinhos no lanche da tarde. Misture numa salada com folhas verdes, pepino e um fio de azeite com limão. Use como barquinho para rechear com atum na água, frango desfiado temperado com ervas ou cottage com baixo teor de sódio. Simples, gostoso e poderoso. A segunda forma é levemente cozido. E aqui também temos uma vantagem. Uma cocção leve, como refogar ou assar, quebra as paredes das células vegetais, o que torna os carotenoides, a capsantina e o beta-caroteno mais fáceis de serem absorvidos pelo organismo. Corte em tirinhas e refogue rapidamente numa frigideira com um fio de azeite. Junte cebola, alho e abobrinha. É uma guarnição deliciosa para peixe grelhado ou peito de frango. Ou asse o pimentão inteiro no forno até a pele escurecer. Coloque dentro de um saco plástico fechado por alguns minutos. A casca se solta sozinha. Tempere com alho picado e azeite. Esse pimentão assado pode ser usado em omelete, misturado com ovos mexidos ou como acompanhamento de qualquer prato. Em relação à quantidade, a recomendação é moderada e constante. Meia a uma xícara por dia, o que equivale a meio pimentão grande. Não precisa comer pimentão em todas as refeições. Incorpore em uma das suas refeições diárias e já estará obtendo os benefícios sem exagerar. E aqui vai uma dica que eu dou para todos os meus pacientes que precisam controlar o potássio em outras verduras, como batata, cenoura e espinafre. É a técnica do duplo cozimento. Descasque e corte o legume em pedaços pequenos. Coloque numa panela grande com bastante água fria. Leve ao fogo até ferver e deixe cozinhar por 10 minutos. Escorra a água, que agora está cheia de potássio liberado pelo vegetal, e jogue fora. Coloque água limpa e fria e cozinhe normalmente. Esse processo pode reduzir em até 70% o teor potássio de um vegetal. Mas atenção, isso é para quem tem restrição de potássio indicada pelo médico. Sempre consulte seu especialista antes de fazer qualquer mudança na dieta. E o aviso mais importante de todos: de nada adianta comer pimentão vermelho todo dia se você vai afogá-lo em sal. O sódio é o inimigo número 1 dos rins adoecidos. Ele força os rins a trabalhar mais, sobe a pressão arterial e causa retenção de líquido. Aprenda a usar ervas e especiarias para dar sabor. Alho, cebola, coentro, salsinha, limão, pimenta do reino. A natureza nos deu uma despensa inteira de sabores sem sal. Use-a agora. Preciso ser completamente honesto com você sobre as limitações e cuidados. O pimentão vermelho é uma excelente ferramenta para estágios iniciais e moderados da doença renal crônica. Estágios 1, 2, 3 e início do 4. Mas se você está no estágio avançado, no final do estágio 4 ou no estágio 5 ou se já faz diálise, a sua dieta é uma parte crítica e altamente específica do seu tratamento médico. Ela precisa ser desenhada milimetricamente pelo seu médico e por um nutricionista renal. Não faça mudanças, nem mesmo adicionar um pimentão vermelho sem antes falar com a sua equipe de saúde. Eles conhecem o seu caso, seus exames, seus medicamentos. Falando em medicamentos, muitos pacientes com pressão alta usam uma classe de remédios chamados inibidores da ECA, os que terminam em pril, como enalapril, e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, os que terminam em sartana, como losartana. Esses remédios são fantásticos para proteger os rins, mas podem fazer o corpo reter mais potássio. Então, qualquer mudança significativa na sua dieta deve ser comunicada ao médico. E lembro mais uma vez, o pimentão vermelho é um soldado poderoso, mas ele não ganha a guerra sozinho. Ele é uma peça de um quebra-cabeça maior. A Dona Maria tinha 68 anos e era professora aposentada. Chegou até mim com diabetes tipo 2 há 10 anos,
pressão controlada, mas oscilando e creatinine 1,9, início de comprometimento renal. Era uma mulher curiosa que anotava tudo no caderno. Doutor, me fala o que comer e o que não comer. Me fala com clareza que eu aprendo. Essa frase ficou na minha memória. Com ela, montamos um plano completo, controle rigoroso do açúcar no sangue, medicação ajustada e uma dieta rica em alimentos protetores do rim, incluindo pimentão vermelho na rotina semanal. Um ano depois, ela voltou com a creatinina estabilizada em 1,7 e uma expressão de orgulho no rosto. Trouxe o caderno atualizado. Doutor. Isso é o que acontece quando a informação certa chega na hora certa. Agora deixe eu montar um plano prático para você levar daqui. A partir de hoje, comece a incluir pimentão vermelho em pelo menos uma refeição diária. Uma porção de meia a uma xícara. Pode ser cru como snack, refogado como acompanhamento, assado como tempero de ovos, misturado em saladas. Varie a forma de preparo para não enjoar. Ao mesmo tempo, reduza progressivamente o sal da sua alimentação. Substitua embutidos, salgadinhos e alimentos ultraprocessados. Coma mais peixes de água doce. Aves sem pele, preparadas sem muito sal. Verduras como repolho, couve, flor e pepino, que também tem baixíssimo teor de potássio. Meia a sua pressão com regularidade. Se você tem diabetes, cuide do açúcar no sangue todos os dias. Esses dois, pressão e açúcar, são as maiores causas de doença renal no Brasil. E, por favor, nunca pare o medicamento por conta própria. Sempre fale com o seu médico antes de qualquer mudança. Faça seus exames de rotina. Creatinureia, ácido úrico, albumina urinária, taxa de filtração glomerular estimada. Esses números contam seus rins. Quanto mais cedo você sabe o que está acontecendo, mais ferramentas você tem para mudar o rumo. Um pesquisador da Universidade de Edimburgo e colegas de toda a Europa publicaram um estudo em 2025, acompanhando mais de 109.000 adultos por mais de 10 anos e encontraram que pessoas com dieta rica em alimentos com flavonoides compostos presentes em vegetais coloridos como pimentão tinham 16% menos risco de desenvolver doença renal crônica. 16%. Isso pode parecer um número pequeno, mas na escala de milhões de pessoas, isso representa centenas de milhares de vidas preservadas. A Sociedade Brasileira de Nefrologia e organizações de nefrologia do mundo inteiro reforçam que a dieta é um dos pilares insubstituíveis do cuidado renal, não como substituto do tratamento médico, mas como parte essencial dele. Você e seu médico são parceiros. Você precisa fazer a sua parte fora do consultório, todos os dias, em cada refeição. Antes de encerrar, quero deixar você com um pensamento que carrego comigo há muitos anos da medicina. Os seus rins trabalham sem descanso por você. Enquanto você dorme, enquanto você ri, enquanto você joga com seus netos, enquanto você assiste ao pôr do sol, seus rins estão filtrando, limpando, equilibrando. Eles nunca pedem folga. Eles merecem que você, pelo menos uma vez por dia, escolha algo que os ajude em vez de sobrecarregá-los. O pimentão vermelho é uma dessas escolhas, simples, bonita, colorida e cientificamente respaldada. Saúde não se compra em farmácia. Ela se constrói prato a prato, escolha a escolha, dia após dia. Se esse vídeo trouxe alguma luz, alguma esperança, alguma informação que você não tinha antes, eu te peço de coração, compartilhe com alguém que você ama, um familiar mais velho, um amigo que está preocupado com os exames, uma pessoa que pode estar precisando dessa informação agora. Um clique seu pode mudar a vida de outra pessoa. E no próximo vídeo eu vou revelar os 5 alimentos que, sem você perceber, estão destruindo seus rins silenciosamente. Um deles você provavelmente consome todos os dias e acredita que é saudável. Não perca, inscreva-se e ative o sino para não ficar de fora. Este conteúdo tem fins educativos e não substitui a consulta com o seu médico. Cada organismo é único, cada caso é único e o seu tratamento precisa ser individualizado. Cuide dos seus rins. Eles cuidam de você todos os dias da sua vida. Sou o Dr. Daniel Martins e foi uma honra estar aqui com você hoje. Até o próximo vídeo. Cuide dos seus rins. Eles cuidam de você.